Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Marques, eu sou promotor de justiça, titular da primeira promotoria empresarial aqui na capital do Rio. Sou responsável por processos de grande repercussão de falência, de recuperação judicial, e estou aqui a convite do Portal Juristas para falar um pouquinho sobre as alterações da Lei 14.112 na Lei 11.101 de 2005. E nós preparamos aqui para vocês esse breve bate-papo em etapas, né? Vamos falar, inicialmente, vamos falar sobre as principais alterações em relação ao Instituto da Falência. E depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre as principais alterações aí em relação ao Instituto da Recuperação de Empresas. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu destaquei para conversar aqui com vocês é sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Foi feita uma alteração no artigo 82A da lei e agora um outro instituto que era muito aplicado nos processos falimentares, ele está terminantemente proibido, pelo menos formalmente proibido, que é o Instituto da Extensão dos Efeitos da Falência. A nova redação do artigo 82A, ela prevê que toda hipótese de responsabilização de sócios, de administradores, de outras sociedades que integram um grupo econômico ou até de terceiros, em razão do abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve ser feita por meio do IDPJ, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vocês devem perceber que há uma sensível diferença entre o artigo 50 do Código Civil e a nova redação do artigo 82A. No artigo 50 do Código Civil, a previsão da desconsideração é para atingir apenas os sócios e administradores que se valem, né, indevidamente da personalidade jurídica de uma sociedade. Já o artigo 82A da Lei 11.101, com essa nova redação que foi conferida, ele vai muito além do artigo 50 do Código Civil. Ele diz que a desconsideração ela pode alcançar não apenas os sócios, não apenas os administradores, mas também os terceiros, outras sociedades que integram um grupo econômico, e isso aumenta bastante, né, o campo de atuação do IDPJ no processo falimentar. Então, essa é uma importante mudança que a gente tem que ficar bem atento. Lembrando que o Instituto da Desconsideração nos processos falimentares, agora expressa previsão, ele não importa em suspensão do processo principal. Então, nós podemos instaurar o IDPJ para buscar bens de outra sociedade, buscar bens de terceiros, além dos sócios administradores, que, porventura, tenham se beneficiado da confusão patrimonial, tenham se beneficiado do desvio de finalidade na condução ali, da personalidade jurídica da sociedade falida, sem a suspensão do processo principal. Então, eu acredito que nós tenhamos que nos adaptar, porque, em muitos casos, a extensão dos efeitos da falência ela era feita nos autos principais da falência. E agora não. Agora, isso tem que ser feito através daquele incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica. Um outro ponto muito importante que foi alterado pela Lei 14.112 diz respeito aos bens, os efeitos da falência em relação aos bens do falido. Isso porque, para imprimir maior celeridade ao processo e até para ajustar com o novo Instituto do Fresh Start, enfim, e outros pontos da lei, agora o administrador judicial, sob pena de destituição, uma vez investido na condição de AJ, ele tem que apresentar um plano de liquidação de ativo. O que é um plano? O plano é uma estratégia. Está no artigo 22, inciso 3, a linha J. Ele tem que apresentar uma estratégia para o juiz, dizendo o seguinte: olha, eu pretendo liquidar os bens móveis da seguinte maneira, eu pretendo liquidar os bens imóveis de tal forma. Então, esse plano de liquidação, essa estratégia de liquidação tem que ser apresentada em 60 dias. E o prazo de execução dessa estratégia, desse plano, não pode ter prazo superior a 180 dias.
frise-se, a contar da juntada do respectivo auto de arrecadação nos autos. Ou seja, arrecadou um bem, aí ele tem que colocar aquele plano em execução, que tem prazo de no máximo 180 dias. Aí de repente, passam ali alguns meses e tudo mais, ele consegue arrecadar outro bem, o administrador judicial. E aí, a partir da juntada desse novo auto de arrecadação, ele tem que botar em prática aquele plano de execução que foi aprovado lá atrás. É óbvio que o juiz ele pode não concordar com aquele plano de execução apresentado pelo administrador judicial, e não há nenhum problema quanto a isso, né? O AJ ele é apenas um longa-manos do magistrado, então ele vai ter que fazer as alterações que o magistrado entender como necessárias. Os credores podem se manifestar sobre esse plano de execução, o Ministério Público pode se manifestar até para aprimorá-lo e para que ele alcance as finalidades da própria da lei falimentar. O que eu também destaco é que esse plano de execução ele pode ser alterado no curso do processo. Então, não é porque ele foi homologado lá atrás, ele foi endossado pelo magistrado lá atrás, que ele não possa ser alterado, inclusive a pedido do próprio administrador judicial, se verificar que as condições da massa falida foram alteradas, que existem outros caminhos melhores para a liquidação dos ativos que ele está arrecadando. Então, essa também é uma importante modificação promovida pela Lei 14.112. O objetivo é muito claro, imprimir maior celeridade ao processo. Falando em arrecadação de bens, ressuscitaram a tal da falência frustrada do antigo Decreto-Lei 7661/45. Agora, eu estou me referindo ao artigo 114-A, né, criado pela Lei 14.112. O que diz o artigo 114-A? Isso serve para aquelas pequenas falências em que o administrador judicial nomeado ele não arrecada bens suficientes nem mesmo para cobrir os custos do processo. O artigo 114-A ele tem uma redação que se assemelha também ao enunciado 105 do CJF, né, que até permite um abreviamento do processo falimentar quando não há interesse de credores em custear o prolongamento do processo, quando os bens arrecadados não cobrem ali nem as custas iniciais, muito menos os honorários do administrador judicial. O que eu chamo a atenção na redação do artigo 114-A? A lei diz o seguinte: se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados não forem suficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará esse fato ao juiz, que, ouvido o MP, vai determinar a publicação daquele edital para saber se algum credor quer ou não custear, né, com aquelas despesas para o prosseguimento do processo. E se ninguém aparecer, o administrador judicial vai vender rapidamente aqueles poucos bens que arrecadou, provavelmente não terá nenhum bem imóvel. Então, já que estamos falando de uma falência frustrada, mas, portanto, os bens móveis que, eventualmente, ele conseguiu arrecadar, mesas, cadeiras, escritório, alguma coisa assim, ele vai ter que vender isso em 30 dias. Vai ser feito lá, então, essa venda rápida, né? Esse dinheiro provavelmente vai ser utilizado para pagamento dessas despesas extraconcursais, e certamente não vai cobrir nem todas elas, e o juiz, então, encerraria a falência. Então, um procedimento extremamente sumário. Qual é o problema desse dispositivo? A pergunta que eu faço é quais são as diligências que devem ser efetuadas pelo administrador judicial antes de apresentar esse relatório de falência sumária, também chamada de falência frustrada, ao magistrado. Então, a lei fala, se não forem encontrados bens, então, agora, quais são as diligências que devem ser feitas, cumpridas, quais são as etapas que devem ser cumpridas pelo administrador judicial antes de aventar a possibilidade da falência frustrada? Eu estou dizendo isso porque se o administrador judicial, ao ser nomeado, e ele já se deparar com uma escassez de bens, e ele imediatamente der início a esse procedimento de falência sumária, na verdade, ele poderá estar encobrindo uma fraude sumária, né? uma falência fraudulenta, sumariamente. Então, a lei, graças a Deus, ela diz que
para iniciar esse procedimento judicial tem que ser ouvido o MP, e nós aqui no Rio estamos elaborando um passo a passo em que deve ser cumprido pelo administrador judicial antes de aventar a possibilidade da falência sumária ou falência frustrada. Isso porque o artigo 158, inciso 6, que trata, de certa forma, do fresh start, ele prevê o seguinte: uma vez encerrada a falência, estarão extintas todas as obrigações do falido. Então, seria muito fácil para um empresário mal intencionado, então, ele propositalmente esvaziar o patrimônio, de fazer todos os desvios possíveis e imaginários, para que a falência da sociedade dele não tenha bem nenhum, ou pouquíssimo, ou bens insuficientes. Então, ele propositalmente ele não ele desvia todos os bens, não apresenta a documentação contábil, não apresenta a relação de credores, não apresenta nada, e aí é decretar a falência dele, ele simplesmente sai de férias, se afasta um pouco. Aí o administrador judicial nomeado não tem escrituração, não tem relação de credores, não tem bens a arrecadar, pelo menos de fácil arrecadação, imóveis em nome da sociedade falida, conta corrente, algo do gênero. E aí, se o administrador judicial nomeado se contentar, não tem nada, e apresentar o relatório de falência frustrada, aquele empresário mal intencionado vai conseguir o seu intento fraudulento, ele vai se beneficiar da própria torpeza. Então, nós estamos defendendo aqui que um dos pontos importantes que devem ser verificados pelo OJ antes da adoção do procedimento da falência sumária ou frustrada é verificar se não é hipótese, principalmente de desconsideração da personalidade jurídica decorrente da dissolução irregular, agravada pela ausência da apresentação da escrituração obrigatória, pela ausência de apresentação da relação de credores, ou seja, pela prática de crimes falimentares. Então, a dissolução irregular agravada pela prática desses crimes falimentares, se isso não seria, digamos, os ingredientes necessários para, quem sabe, instaurar um IDPJ antes de se falar em falência sumária, porque instaurado o IDPJ, de repente, é possível que hajam bens, suficientes para custear o processo e até para pagar boa parte dos credores. Então, a gente está estabelecendo um protocolo que tem que fazer primeiro Bacenjude, Renajude, Infojude, ele tem que ir no local, tem que verificar os últimos contratos do falido, pelo menos aqueles ali dentro do termo legal, tem que aguardar a vinda de informações dos cartórios imobiliários, tem que verificar se a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Então, apenas depois de cumpridas todas essas hipóteses é que nós podemos pensar nesse procedimento de falência sumária ou falência frustrada, para evitar que a extinção das obrigações decorrentes do encerramento rápido, desse processo falimentar, na verdade, seja utilizado como um manto para proteger aí a falência fraudulenta de um empresário mal intencionado. Bom, era isso, pelo menos em relação aí ao processo falimentar, os efeitos em relação aos bens do falido, e a gente se encontra numa outra oportunidade falando ou de falência ou de recuperação de empresas. Muito obrigado, até lá.